Pois é, agora sim, muito boa tarde, seja muito bem-vindo, bem-vinda ao Alerta Online. Olha só, gente, este caso que chocou a Paraíba no ano passado, a gente vai repercutir aqui. O caso Alice, de apenas 3 anos, a menina que sofreu um AVC e teria tido atendimento negado em um hospital particular aqui de João Pessoa. É o que a família denuncia. A Alice, ela foi dormir na casa dos avós e durante a madrugada começou a sentir fortes dores na cabeça. Os avós então prontamente encaminharam para a UPA e da UPA, por recomendação de uma médica da UPA, eles foram encaminhados para o João Paulo II, esse hospital particular, então que você acompanha aí nas imagens. Sebastião Nunes aqui com a gente, nosso comentarista também, que vai falar sobre essa parte aí criminal, de direito, né? Sebastião, me diz uma coisa, hospital pode negar atendimento de urgência, porque o caso da Alice, por conta de se tratar de fortes dores na cabeça, era de urgência, né? Isso, boa tarde a todos aí do Alerta Online. Bruno, não pode. Hospital algum pode negar atendimento de emergência e de urgência, sobretudo para quem é conveniado. Pelo que eu vi na matéria, ela tinha plano de saúde, que era cobertado por aquele plano, mas parece-me que que estava fora da carência, não é isso? Então, mesmo fora da carência, os planos de saúde cobrem casos de emergência e de urgência. E mesmo que ela não tivesse um plano de saúde, casos de urgência e de emergência, é bom ficar muito claro que nenhum hospital, nenhum médico, aliás, ninguém pode negar atendimento. Se está ao seu alcance para você socorrer aquela pessoa, você deve fazer isso. Sobretudo, se estamos dentro de um hospital onde há profissionais, lógico, médicos, para fazer o atendimento de emergência e de urgência. Inclusive, corre em sigilo a investigação do CRM sobre esse caso. Daqui a pouquinho a gente vai mostrar a reportagem completa sobre esse caso aí, Alice, mas corre em sigilo a investigação do CRM, só que há mais de um ano os pais aguardam alguma resposta. E a informação que os pais nos passaram é de que o hospital não prestou nenhum apoio à família durante esse um ano. Nem o hospital, nem o plano de saúde também. É uma situação complicada, gente, e se for confirmado que, acabei de receber informação aqui do CRM, que se for confirmado que houve irregularidade, se for confirmado então, Sebastião, vou até pedir para você prestar atenção nessa parte, que se for confirmado que a médica negou atendimento à Alice, ela pode perder o direito de trabalhar, não é isso? Isso, exatamente. O primeiro passo é o CRM abre um processo administrativo no qual ele vai fazer a investigação sobre o que aconteceu. Se ficar constatado a culpa exclusiva do médico, que o médico realmente foi negligente, que o médico foi omisso ao socorrer aquela criança, uma das punições é justamente ter cassado o CRM. E o CRM aplica isso mesmo, viu? São vários os casos onde já aconteceram de médicos e outras entidades perderem, de médicos e outras profissões perderem o CRM, terem sido cassados por conta de omissão no socorro às vítimas que chegam nos hospitais. Seja ela por problema de saúde decorrente de um AVC, como esse caso, ou um acidente de trânsito, coisa dessa natureza. Sebastião, o que me chama a atenção nesse caso é a postura do hospital quando a nossa equipe foi lá buscar as respostas. Tanto na época, quando aconteceu, que eu estava fazendo a reportagem, eu fui até o hospital, quanto hoje. A nossa equipe foi expulsa da unidade enquanto buscava por respostas. A direção da unidade fez a nossa equipe ficar esperando por mais de 20 minutos e disseram apenas para mandar um e-mail. Nós mandamos o e-mail e eles simplesmente disseram que não irão se pronunciar sobre o caso. Eu acho o seguinte, eu acho que se o hospital não tem nada a esconder, eles deveriam falar, essa é a minha opinião. E é bem complicado, Sebastião, porque eles expulsaram a nossa equipe de dentro da unidade e a gente se tratava de uma denúncia, a gente queria apenas ouvir alguém do hospital. Tá aí as imagens, vocês estão acompanhando agora da Larissa Maia, competitíssima Larissa Maia, sendo expulsa aí do Hospital João Paulo II. Você frisou muito bem com relação a isso. Quem não deve, não teme. E por questão de ética, por educação, eles deveriam atender vocês, até porque para esclarecer a população, para não ficar nenhuma dúvida. Porque esse caso, eu não posso entrar em detalhes porque não conheço a fundo o que aconteceu, mas existem situações onde não houve negligência. Então o hospital, ele tem a obrigação, ele tem o direito de se defender e contar de fato como os fatos aconteceram. Mas quando você negligencia até um atendimento a uma reportagem que vai lá para saber a informação, a gente já fica com o pé atrás, né, desconfiando realmente que houve negligência no atendimento dessa criança, que infelizmente veio a óbito.
Exato, cada vez se complica mais, viu? Cada vez se complica mais. Então a gente volta a falar agora sobre o caso Alice. Sebastião, inúmeras as denúncias que a gente está recebendo aqui, principalmente nas redes sociais. Com a nossa reportagem, 3 pessoas falaram contra esse hospital. Foi o caso da Alice, como a gente vem citando durante o programa, o caso do Nicolas, uma criança que teve um corte profundo na cabeça e teria tido atendimento negado também no mesmo hospital, inclusive, olha só, pela mesma médica que negou atendimento, que teria negado atendimento à Alice. Essa informação grave, né, Sebastião? Gravíssima. É interessante que as pessoas que tiveram esse atendimento negado, de alguma forma, procurarem o CRM para fazer essa denúncia, vão até a delegacia, façam um boletim de ocorrência para que as autoridades policiais e as autoridades administrativas do CRM tomem as providências e puna as pessoas que foram responsáveis. E essas pessoas também têm todo o direito de procurar a justiça, como a gente acabou de falar, a delegacia, primeiro passo, a delegacia encaminha para a promotoria e pode-se abrir um processo criminal e um processo também cível, por perdas e danos. Exato. Inclusive, a gente vai mostrar agora, Sebastião, a reportagem completa sobre esse caso, feita pela Larissa Maia. Põe aí na tela. Alice era uma criança alegre, brincalhona. É assim que a família lembra da menina de 3 anos que morreu após sofrer um acidente vascular cerebral. Mas os momentos de desespero se transformaram em revolta após Alice ter atendimento médico negado em um hospital privado aqui de João Pessoa. Por que não vai atender que minha filha está em caso grave e vocês estão virando as costas para mim? Ele disse, não, Jéssica, a gente tá passando pelo, eu não sei como é o nome que fala, um médico lá que ele analisa, avalia para poder o plano liberar. Só que passou muito tempo no telefone, aí eles disseram assim, não, foi liberado, tá certo. É quando chegamos no hospital, que ela só podia chegar no hospital quando tivesse liberado. Chegamos no hospital, fui recebido pelas recepcionistas dizendo o que é que você tá fazendo aqui que a gente não vai atender. A criança passou mal na noite do dia 23 de abril de 2020. Foi quando o padrasto e a mãe da criança correram para procurar ajuda médica. No dia anterior, ela pediu para dormir com meus pais, sabe? E como tava em período de pandemia, a gente tudo fechado, já fazia um tempo que não tava vendo com muita frequência. E aí eu fiz, não, vou deixar ela dormir lá essa noite. Tava com a minha outra sobrinha lá, as priminhas brincando. Aí de manhã, 5 horas da manhã, minha mãe liga pra mim. Bruno, eu tô na UPA com a Alice tá passando mal, a Alice tá passando muito mal, ela tá mal. Quando umas 4h30 da manhã, aí eu escutei ela, ai. Aí eu corri e pulei da cama, eu fui, Bob, Alice. Aí eu peguei ela, que foi, mamãe? Eu com medo, disse assim, caiu, não caiu, que não tinha como. Aí Bob fez, que foi, mamãe? Eu falei, painho, dói muito minha cabecinha, painho aqui, painho, dói muito. Aí quando ela disse isso, ela estava em cima dele, ela deu pinote na cama, pulou. Ai. Aí eu, Bob, aí ele fez assim, vamos pro hospital. Aí ele foi, pegou, botou a roupa. Até quando eu peguei ela já caía nos meus braços. Foi a última vez, eu disse assim, mãezinha, por favor, fala com vovó, Alice, não me deixa. E ela não me respondia mais. Aí quando eu cheguei na UPA, aqui do Bessa, aí meus 2 netos atrás, meu marido disse, não sai ninguém, fica todo mundo aí. Alice foi socorrida pela família para a unidade de pronto atendimento de Manaíra e depois para um hospital privado, onde, de acordo com a mãe de Alice, a equipe médica não fez o atendimento de urgência porque a cobertura do serviço não estava autorizada pelo plano de saúde devido a um período de carência. Não foi liberada, a gente não vai atender. Isso já era umas 10 horas da manhã, né? 9 e pouca, 10 horas da manhã. A gente chegou lá e falamos com a recepcionista, não, a gente não pode fazer ficha, que não sei o que. Foi quando ele falou assim, nossa, vocês vão deixar a gente aqui, desse jeito. Aí ele pegou o telefone e falou, eu vou filmar. Começou a filmar, ela chegou pra ele e falou assim, você vai me filmar, você não tem direito nenhum de me filmar. Virou as costas e chamou o segurança pra impedir que ele filmasse. Aí veio o segurança em cima, assim, querendo que ele parasse de filmar. Ele disse, eu não vou parar de filmar. Você não vai atender, vai deixar a criança assim, que foi o vídeo que foi repercutido, que eu acho que o pessoal todo viu. Onde ela virou as costas e entrou na salinha, fechou a porta e botou o segurança na porta da porta para poder a gente não ter nenhum acesso dela. Aí foi na hora que eu tava com a Alice nos braços, porque vocês vão deixar eu com a minha filha morrer aqui? Você não tem filhos? Aí eu vou ficar aqui caminhando nos braços, podem ter outra crise, sem entender o que fazer. Ninguém vai atender, vai virar as costas. Tô aguardando. Sua amiga da guarda calada.
A gente tá aguardando, fazem 2h30 tentando falar com o plano. A gente tá aguardando há muito tempo pra você falar, aguarde um pouquinho com essa calma toda. E a filha tá precisando ser interna. Aí você tem não de carência com ela, tem que ter um quem que atende? Quem que atende a Ismael são vocês? Hein? Ô, médica, você vai deixar minha filha morrer aqui? Porque ela não tem filho, não? Moça, você tá se recusando a atender a paciente? A gente não tá autorizada a tá deixando o senhor filmar, tá, moça? Sem atendimento, os pais seguiram para o Hospital Universitário Lauro Vanderlei, mas devido ao quadro de saúde da criança ter se agravado, ela foi encaminhada para o Hospital de Trauma Senador Humberto Lucena, onde passou por uma cirurgia de urgência, mas não resistiu. Jéssica Bruna explicou que no trauma recebeu a informação de que a criança sofreu um AVC com complicações. A jornada entre o primeiro sintoma da criança e a cirurgia durou 8 horas. No trauma, a morte cerebral ocorreu no dia 22 de abril, mas os equipamentos só foram desligados 2 dias depois, após todos os protocolos necessários para a confirmação da morte. Até esse momento, a mãe de Alice ainda tinha a esperança de que pudesse sair do hospital com a filha viva. Aí corram pro trauma porque o caso dela é muito grave, ela vai precisar de uma UTI. Aí foi aí que eu tive a noção da gravidade. Chacoalha de novo. Até o trauma. Ela não podia estar com a cabeça. E a cabeça, imagina um sangramento aberto e você balançando essa região. Isso aumenta demais. Quando eu perguntei no trauma aos médicos sobre esse processo todo, eles disseram, olha, infelizmente a gente não pode nem afirmar, nem dizer que não. Mas sempre tem aquele se. Se tivesse vindo logo pra cá, talvez o dano poderia ter sido menor, talvez tivesse chacoalhado menos, talvez tivesse expandido menos, e assim a gente nunca sabe se não tivesse dado oportunidade pra gente saber, né? Os médicos disseram que ela acordou e me chamou. Que eles não sabem nem como foi que ela, com aquele tanto de sangue que depois fez o exame e viu, conseguiu acordar lúcida e me chamar. E me chamou, eles disseram, ó, deixa titio furar, que ia fazer o exame, que eu chamo a sua mãe. Aí ela deu o bracinho, furou, ela tirou o sangue, e aí já entrei para acompanhar. E nesse momento aí começou convulsão por cima de convulsão, convulsão por cima de convulsão, e não tinha como fazer a cirurgia lá. Nesse momento, porque estava com a esperança de encaminhar para o Metropolitano para fazer uma cirurgia que seria menos invasiva, para ela ter menos sequelas, né? Só que aí nesse meio termo, o sangramento deve ter acontecido rápido demais, que ela começou a convulsionar por cima de convulsão, os remédios não estavam dando certo, ela não estava acordando mais de jeito nenhum. Eles pegaram e disseram, não mãe, vamos fazer outro exame, porque ela não está ficando nem estável. Aí a gente vai fazer outro exame, outra tomografia lá. Quando fez, disse, não, ela tem que passar de cirurgia agora ou ela vai morrer. Foi quando o médico chegou pra mim e falou, ó, mãe, eu não sei se ela vai voltar, mas eu vou fazer tudo pra que ela volte e vou operar como se fosse uma filha minha. Aí eu deixei, né, tipo assim, não queria deixar. No momento eu não queria deixar, mas acabou que foi. E na volta da cirurgia, não foi bem sucedido, acho que por conta da tanta quantidade de sangue. No dia seguinte a gente já ia pro Metropolitano, mas não pôde ir. Por conta que já tinha feito essa cirurgia. E quando o médico foi avaliar no drenozinho dela, tava saindo um pouquinho de massa cefálica, essas coisas. Aí foi quando vieram me alertar que não tinha mais jeito. Na época, o hospital privado que teria negado o atendimento a Alice informou que o quadro de saúde da criança era estável, sem febre e sem convulsão. As médicas, o que mais me indigna, principalmente a que foi uma desumana de virar as costas, é que no outro dia ela estava trabalhando lá normalmente. Sabe? E tá até hoje, provavelmente, normalmente trabalhando. Não teve nada, ninguém não falou nada, ela não foi feito nada com ela não foi nem ouvida, não foi nem chamada para depor nada, não foi nem afastada um pouco, não foi feito nada. Não é a primeira vez que o hospital é citado em uma denúncia. Neste documento protocolado no Ministério Público da Paraíba, a unidade de saúde é acusada de negligência médica que teria resultado na morte de um recém-nascido no ano de 2019. Minha esposa entrou em trabalho de parto e nós nos dirigimos até o João Paulo II, que seria o hospital conveniado ao plano, e ela foi internada e
preferíamos o parto normal. Só que por o hospital não dispor de uma equipe de plantão, nós fomos obrigados a aceitar uma cesariana, porque se houvesse qualquer problema durante o parto normal, não teria uma equipe disponível para fazer uma cesariana de emergência. Quero saber se alguma autoridade, quando é que vai tomar alguma providência para que outros casos não aconteçam, porque a quantidade de denúncias que existe contra o hospital é enorme. Já Raquel e Natanael, pais de Nicolas, contaram à nossa equipe que o filho teve o atendimento negado em 2018, mesmo com um corte profundo na cabeça. A gente já saiu com ele aqui, já estava bem debilitado ele, porque como o corte foi profundo, já tinha saído bastante sangue já. Tentamos estancar ainda com algumas fraldas, uns panos. E chegando lá no hospital, já com ele mostrando lá os panos todos ensanguentados, eles tentaram lá passar o cadastro dele e disse que não estava aceitando, e a gente agoniado já porque ele já estava ficando pálido, né? Por conta de ser uma criança e já ter perdido bastante sangue, né? Já estava bem em estado de choque. E eles negando lá, dizendo que não estava conseguindo passar o cadastro e tal. Eu disse, moça, deixa ele entrar, porque ele já está sangrando muito, como vocês estão vendo. Pode acontecer alguma coisa pior, né, mais grave. Aí elas, mesmo assim, ainda tentaram se negar, mas com muito moído botou ele lá para dentro, para a sala. Mas mesmo assim, em momento nenhum, o médico chegou perto dele, nem enfermeira, para nada. E continuou lá moendo, dizendo que só podia atender após ser aceito lá o cadastro. Nós procuramos o hospital para saber quais medidas tomaram após 1 ano do caso. Bruno, a gente está aqui na portaria do hospital, a recepcionista disse que ia entrar em contato com o pessoal da direção do hospital e a gente está aqui aguardando para ver se alguém vai vir realmente dar uma atualização sobre as medidas que o hospital tomou em relação ao caso. Para fazer esse pronunciamento só no caso com a direção, né? Aí precisaria mandar um e-mail para marcar, tudo isso. No momento eles não têm como atender. A gerente de atendimento daqui chamou a nossa equipe, a gente foi lá dentro e ela disse que no momento só quem pode falar pelo caso é a direção do hospital, que se encontra numa reunião. Então ela pediu que a gente enviasse o e-mail e a gente vai enviar esse e-mail e vai tentar retornar aqui para ver se a gente consegue alguma resposta e tentar ajudar a família de Alice. Acho que até hoje, assim, é difícil a gente parar e pensar e ficar assim emocionada porque a gente vive no dia a dia como se estivesse aqui, como se estivesse com a gente. E quando para pra pensar, nossa, quando a gente vai pra algum lugar que lembra, aí bate aquela coisa, sabe? Aquela coisa ruim. Pois é, tá aí o sofrimento dos pais, inclusive aguardando por justiça. Eu acredito que se a justiça fosse feita, e esperamos que seja feita o mais breve possível, né, Sebastião? Que esses pais, que a Jéssica e o Leandro, eles possam então ter um pouquinho de paz, né? Saber que a justiça foi feita, saber que a morte da Alice não foi em vão. Exatamente, eu creio que isso irá acontecer, a justiça está aí atenta, sobretudo quando envolve uma criança. Assim, é lamentável, eu sou pai e a gente sabe a dor de uma família de perder um filho, de ver um filho precisando de um atendimento e esse atendimento não acontecer e vir acontecer o pior. Mas a justiça está atenta, as pessoas devem denunciar. Omissão de socorro ou qualquer ato falho de hospitais, seja ele público ou seja ele particular, as pessoas devem denunciar. Ela tem um caráter pedagógico também, que é para evitar que aquele ente público ou aquele ente privado volte a cometer esse mesmo erro, essa mesma omissão. Então devem denunciar. Denuncia ao CRM, procura a delegacia de polícia, faz uma queixa-crime e depois é instalado um processo e vai ser apurado e vão ser punidos ao rigor da lei, com certeza. Sebastião, eu acabei de receber uma informação aqui de que pessoas estão denunciando de que essa médica que teria negado o atendimento médico a Alice, ela continua trabalhando normalmente na unidade. Essa informação que o pessoal está denunciando, cadê o print? Está aí na tela o print. O pessoal está denunciando nas redes sociais que essa médica, essa doutora continua trabalhando, inclusive, atenção, passando receitas de medicamentos de forma errada. Olha só, a quantidade de denúncias está surpreendendo aqui, Sebastião. A gente até se revolta com a quantidade de denúncias que existe contra o hospital, contra essa doutora, e até agora nada a ser feito. É lamentável. Se realmente isso está acontecendo, é lamentável. Agora, o CRM daqui é muito duro, é muito rígido com relação a isso.
Se ela não foi suspensa ainda de suas atividades, é porque o processo não chegou ao fim e eles não conseguiram ainda chegar, não concluíram ainda que houve essa omissão que está sendo levantada, né? O que parece, pelo que a gente está vendo da matéria, houve realmente uma omissão. Mas o CRM é quem está fazendo isso. A polícia do outro lado certamente está apurando essa situação. E mais dia, menos dia, se comprovado que houve a omissão, que houve a negligência, que a morte da criança ou o agravamento da sua situação ocorreu por conta disso, ela ou qualquer outro profissional, seja de qualquer área, que tenha praticado diretamente o ato, ou direto ou indiretamente o ato, vai ser punido. Eu não tenho dúvida nenhuma. É a família não ficar de longe, acompanhar tudo, ficar cobrando, trazer para a imprensa, porque certamente a justiça vai ser feita. É o que a gente espera da justiça, não é isso? Exatamente, quem Sebastião. Procura um advogado, quem procura a justiça, ela justamente está em busca de que a verdade venha à tona e que os responsáveis sejam punidos, para que possa pelo menos amenizar um pouco a dor daquelas pessoas que perderam seus entes queridos numa situação tão trágica como essa. Sebastião, eu não sei como funciona no CRM as investigações, mas durante a investigação, eu não sei se você também tem essa informação, que se durante a investigação do CRM, o médico envolvido na investigação pode continuar atuando normalmente na profissão? Eu creio que sim. Caso não haja, porque o CRM é quem vai determinar se aquele determinado profissional está suspenso de suas atividades ou não. Se o CRM não suspender, ele pode continuar. Se a justiça não suspender, ele pode continuar. Certamente, para ele estar continuando, eu acredito que ele não iria desobedecer uma ordem judicial, nem uma ordem administrativa, é porque essa suspensão não houve ainda. E se não houve ainda, a gente tem que aguardar o desfecho, tem que saber qual o andamento desses processos. Mas eu acredito que a suspensão não aconteceu porque não está concluso ainda. Apesar do tempo, já faz um ano, não é isso? Exatamente, e olha só, a gente reforça aqui que a médica que teria negado atendimento pode a qualquer momento perder o direito de trabalhar se a investigação for positiva para que houve crime, para que houve aí irregularidade no atendimento à menina de 3 anos. Ela sofreu um AVC com complicações, é uma situação grave, Sebastião, mas aí é o que a família fala. E se tivesse tido esse atendimento, né? E se? Essa é a dúvida que vai ficar, infelizmente, para sempre durante a família. Informação que chega agora, atenção, a informação que chega agora é de que o plano de saúde envolvido e o hospital particular pertencem ao mesmo grupo. É uma situação, essa é outra situação complicada, Sebastião, porque, de certo modo, é difícil haver alguma punição por parte do plano de saúde, como os pais até falaram para a nossa equipe. É difícil haver uma punição do plano de saúde quanto ao hospital, porque eles fazem parte do mesmo grupo. Mas essa punição, Bruno, quem vai determinar essa punição ao médico é o CRM e a justiça. E ao plano de saúde e a justiça. Ou seja, a família, eu não tenho informações se já há um processo judicial, eu não tenho informação, mas é um processo judicial que vai determinar o que vai acontecer. A punição com dano moral, com dano material, a justiça que vai determinar. O que a gente tem hoje é somente uma menina de 3 anos que perdeu a vida e várias denúncias contra o hospital. A gente deu a oportunidade várias vezes, inclusive na época que a direção do hospital foi super deselegante comigo, foi super deselegante com a nossa equipe, certo? Diferente, totalmente diferente. Vou até elogiar a assessora de lá, a Natália, não é isso, produção? É a Natália. Gente, Natália é super simpática. A assessoria não tem muita ligação com esse caso, gente. A assessoria apenas repassa as informações que o hospital repassa. Então, a assessoria não tem nada a ver com esse caso. Super simpática, Natália. Agradeço demais. Vou até elogiar publicamente aqui. Mas a direção do hospital, na época, foi super deselegante com a nossa equipe. A gente chegou lá, Sebastião. Eu cheguei lá tentando fazer as perguntas. Eles simplesmente foram grossos e disseram: vá no Ministério Público. Eu insisti nas perguntas deles: vá no Ministério Público de forma grossa. Apenas se limitava a dizer isso. Aí a nossa equipe vai lá novamente, um ano depois, mais uma oportunidade dada ao hospital. Eles fazem o quê? Expulsam nossa equipe do hospital. Manda e-mail, produção entra em contato. O que eles fazem? Dizem que não irão se pronunciar. É o que a gente tem hoje. A menina perdeu a vida. O caso aí, vários casos que a gente mostrou na reportagem e também nas redes sociais de denúncias contra esse hospital. E até agora a gente vai esperar, então, as investigações do CRM. É o que resta fazer, né, Sebastião? Infelizmente, a gente não pode mais somente esperar. Exatamente, é o que resta fazer. A família tem que acompanhar de perto, ir até o CRM para obter informações
ir até a delegacia de polícia, ao Ministério Público, porque como envolve uma criança, eu creio que se existe um processo, ele deve estar sob segredo de justiça. Então, terceiros não terão acesso, salvo aqueles que estão participando do processo. É a família ficar no pé e fazer isso aí, procurar a imprensa para denunciar, que hoje, graças a Deus, a gente tem o acesso mais fácil à imprensa, que é a grande responsável por resolver parte dos problemas que têm acontecido, seja ele nos âmbitos hospitalares ou no âmbito comercial também, que acontece muita irregularidade, e a justiça, juntamente com a imprensa, tem feito um papel brilhante com relação a isso. Tá certo. Jéssica... Sim, só para eu mandar um recado aqui para Jéssica e o Leandro e tantos outros pais aí que denunciaram o hospital também. Podem ter certeza que o Alerta Online vai continuar acompanhando esses casos, vai continuar trazendo aqui todas as informações referentes a esse caso. O Sebastião, eu agradeço demais a sua participação aqui com a gente. O Sebastião, ele é advogado, gente, vai estar aqui com a gente no Alerta Online. Quais são suas redes sociais, Sebastião, para quem quiser procurar você? Bruno, eu agradeço o convite. É assim, uma situação muito delicada, eu não gostaria de estar aqui comentando sobre esse fato, porque trata-se sobretudo de uma criança, uma vítima, uma vida inocente perdida, mas faz parte, né? As redes sociais, o meu é sebastiaonunes.adv, o meu Instagram, e tem o Sebastião_Nunes_ADV, no qual eu posto algumas informações da área jurídica, não sobre a minha atuação, mas sim sobre os direitos e deveres como um todo da população. Tá certo, Sebastião. Muito obrigado pela sua participação aqui. Até a semana que vem.